Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Vamos agradecer pelas suas bênçãos sobre cada vida. Feche os seus olhos. Busque mais intensamente que você puder a presença do Senhor Jesus. Vamos declarar que nós queremos estar em teus braços, Senhor, porque seguro estamos em teus braços. Aleluia. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Sou perfeito, Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. e se eu passar, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Os teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. em teus braços é o meu descanso, Senhor. Só o Senhor pode curar, só o Senhor pode salvar. Jesus, e se eu passar, se eu passar Pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Diga a ele. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Jesus, eu sim. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Jesus.
Amém. Em teus braços, Senhor, é o meu descanso. Nós queremos dar as boas-vindas a vocês que nos visitam nessa noite. Queremos dizer que é um prazer estarmos juntos aqui e juntos louvarmos a esse Deus eterno, esse Deus bom, esse Deus maravilhoso que fez, faz e fará por todos nós. Eu convido você nesse instante a abrir a sua Bíblia, o livro de Isaías, o capítulo 43, e nós vamos estar lendo um versículo. E esse capítulo 43 de Isaías fala do único Salvador de Israel, o único Salvador, o único Deus em que podemos confiar. O capítulo 43, versículo 13 diz o seguinte: todos encontraram? Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem poderá desfazer? Em outras versões diz: agindo eu, quem poderá evitar? Fiquemos de pé, amado. Nessa certeza, gente, que Deus é por nós, que Deus é conosco. Vamos hoje nos entregarmos, louvarmos a esse Deus que é fiel, porque agindo Deus, quem poderá evitar? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos na Tua casa, Pai. Pai, queremos te pedir que Tu perdoe as nossas falhas, Senhor. Pedimos, Deus, que Tu perdoe os nossos erros. Pai, pedimos que o sangue purificador de Jesus esteja nos limpando nesse momento, Senhor, lavando-nos, para que possamos, Senhor, adentrar diante do trono, Senhor, e nos derramarmos diante de Tua presença, Pai. Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, queremos te pedir, Senhor, aceita o nosso louvor. Senhor, aceita a nossa oferta. Aceita, Senhor, o nosso coração quebrantado diante de Tua presença aqui, Senhor. Pois é em nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Ainda de pé, louvemos ao Senhor. Aleluias. Vamos declarar que nós amamos o Senhor e agradecer pela sua infinita misericórdia, porque estamos aqui por Ele e para Ele. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Bem forte. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. és fiel em todo tempo.
todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, Senhor, que em todo tempo possamos, Pai, cantar sobre a Tua bondade, Jesus. Que possamos crer que a Tua graça está sobre nós em todo tempo. Aleluias. Nós louvamos o Teu nome, Pai. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, Entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, Sim, Tu és. em todo tempo Tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Vamos louvar aquele que tem poder para salvar. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. E é nessa fé em Jesus, é aquele que intercede por nós, é aquele que tem o poder para nos salvar, que se entregou em meu e em seu lugar, que nós louvamos hoje. Aleluias. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas.
pra seguir os teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas, só Ele tem poder. Tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo Ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. nosso mundo Ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Cristo move as montanhas, tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluias. Vamos louvar uma mais animada agora, né? Senhor, te quero. Vamos declarar que nós queremos a presença dEle. Quem estava aqui ontem, hoje, no curso que nós tivemos, um treinamento, foi incrível. E nós podemos aprender mais sobre conflitos, resolução de conflitos. Estou falando aqui para que os próximos, quem ainda não conhece, possa fazer juntamente conosco. A gente desenvolve muitas coisas práticas da vida cristã, onde podemos amadurecer nosso posicionamento em relação a diversos tópicos. Foi uma bênção. Comentamos muito sobre conflitos dentro da igreja, conflitos pessoais, e foi muito enriquecedor. Vale a pena todo o cansaço, né, de quem estava em todos os turnos. E a gente sai com força para trabalhar isso na nossa vida. Vamos declarar que nós queremos o Senhor Jesus nessa noite. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver.
o alvo, prosseguindo, prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar, vou lutando, nada pode me impedir. Vou te seguir, conhecer teu quero mais. Diga, Se eu te quero, quero ouvir tua voz. Se eu te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Podeis assentar. Irmãos, é com grande alegria que estamos aqui nessa noite. E tem sido uma constância nas nossas vidas, quando nós aqui estamos para louvar o nosso Deus, que é santo, vivo e eterno. Sempre. Meus irmãos, vocês têm percebido que a gente tem começado uma campanha. O objetivo da nossa campanha é nós vamos começar a concluir, né? A nossa igreja, ela está linda, graças a Deus. Ela está bem aconchegante. Ainda não está como nós queremos ou como vocês merecem. A gente percebe que agora está um pouquinho de calor, né? Mas o nosso objetivo, e um dia o Senhor vai nos abençoar, nós teremos ar-condicionados, né? Está no projeto, nós temos ar-condicionado. Mas nós vamos, o nosso princípio, nós vamos começar com o piso. Por isso que a igreja lançou uma campanha. E está aqui conosco, carnezinho. Como funciona esse carnezinho? Esse carnê. Quando eu falar sobre isso, eu pede muito. Carnezinho. Esse carnezinho aqui, ele tem o carnê com o valor de R$50 e tem o carnê aberto. Você pode pegar esse carnê e contribuir da forma que você quiser. Se você quiser contribuir com R$50, você pega o carnezinho dos R$50. Se você quiser contribuir com o que você quiser, você pega o valor do carnezinho com o valor em aberto. Aí você dá aquilo que você colocou no seu coração e aquilo que você pode. Não é obrigado, tá? Você não é obrigado a contribuir. Mas se você quer, é um grande prazer que a gente vamos aceitar, né? A sua oferta. Então tá aqui, ó. Se vocês quiserem, depois pode pegar comigo ou com o Luciano lá, tá? O Luciano é quem está cuidando dessa parte. Aí você vai colocar, Luciano, eu quero um de 50. Ou eu quero um aberto, Luciano, porque eu não sei amanhã quanto é que eu vou poder contribuir, né? Mas fique à vontade, tá? O nosso objetivo é 10 parcelas de R$50, pelo menos, para que daqui a 10 meses, porque nós estamos fazendo essa perspectiva daqui a 10 meses, porque nós não queremos comprar e ficar devendo. A gente poderia ir comprar, né? Entrou, tal, pode comprar. Não, mas a gente quer fazer o seguinte, é comprar esse porcelanato ou o piso que nós ainda não decidimos qual será. Nós vamos conversar com os irmãos ainda. Mas nesses 10 meses, ao final de 10 meses, se nós distribuirmos 50 carnezinhos com
aqueles de R$ 50, nós teremos R$ 25.000 em 10 meses. Então eu creio que já dá para a gente colocar o piso da nossa igreja. Depois que nós terminarmos essa etapa de pisos, começar a etapa dos ar-condicionados. Então, irmão, se essa parte quer nos ajudar, quer dentro da, mas se você pode nos melhor das datas. E aqueles que pegaram o carnezinho comigo agora, não esqueçam de procurar Luciano, tá? Porque ele está anotando lá o número do carnezinho. Você pegou comigo agora na. Vai lá, Luciano. Anota meu número. Com ele. Tá? Aí ele vai dizer mais data que a gente quer estar todo mundo tá entrando lá para a gente fazer. Espero que a gente ultrapasse essa meta, né? Meta. Mas pode tudo. Deus nos abençoe. Abençoe a sua vida. Meus irmãos, hoje nós temos um culto especial. Nós tivemos há poucos dias o prazer de conhecer. Antes, eu quero que vocês abram as suas Bíblias. No livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Ele diz o seguinte, todos encontraram? Filipenses 3, 13. Isso era Paulo falando, né, aos filipenses naquela época. Nós vamos pegar esse versículo, vamos usar ele hoje, né, porque essa pessoa aqui, ela é assim, eu gosto demais. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que estão adiante. Deixamos o passado. Paulo nos aconselha, amados, deixem o passado e sigam para frente. Nova criatura em Cristo. Busquemos as coisas que estão diante de nós. Hoje nós teremos, Carlos, vem cá por favor, Carlos. Carlos Alberto. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Ele é novo aqui na nossa igreja, mas é uma pessoa que tem, assim, sabe, contribuído. É aquela pessoa que está presente. Se disser assim, quem vai, Carlos? Eu sou o primeiro. E ele tem uma história fantástica. Sabe, a história de Carlos Eduardo. História que é interessante. E nos fortalece. Toda vez que a gente senta e conversa, a gente sempre tem a ganhar com ele. Carlos, ele vai dar o seu testemunho hoje, né? E eu vou pedir que os irmãos que fiquem orando, Carlos, oração. Tem velho, tem filho. O nosso Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós não precisamos trabalhar, mas tu trabalha por nós. Nós aprendemos. Nós somos fracos e às vezes capazes, mas temos um Deus que é poderoso. Então nós queremos te pedir, fale, Senhor, através da vida de Carlos. Que ele seja usado, Senhor, bênção nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, que ele fale vindo do alto. Que o seu testemunho, Senhor, te amo, traga o teu povo, aquele que está desanimado, revigore as suas forças. Pois é em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Fala, fica à vontade.
Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Eu estou muito trêmulo aqui na frente, apesar de trabalhar com educação durante muito tempo. Fui surpreendido a convite do pastor David, eu estava em casa e de repente aquele jeito meio americano de falar, porque preciso fazer uma pergunta. Você toparia dar testemunho na igreja? Senhor, eu pensei, isso foi coisa de Jairus. E de mim mesmo eu não tenho nada, né? Eu sou tão pecador, mas eu acho que eu comentei hoje lá no nosso curso sobre a importância da comunhão, e ouvi muitas coisas, aprendi muitas coisas, e sobretudo eu falei eloquentemente sobre a importância do discipulado na igreja. Isso, quem participa sai edificado, todos os sentidos, no sentido moral, no sentido humano e principalmente no sentido espiritual. Eu vou tentar passar um pouco da minha experiência e como é que eu vim parar aqui. Eu sou do Rio de Janeiro e eu vim conhecer Pernambuco em 1975, porque minha mãe foi para o Rio de Janeiro, ela é natural de Garanhuns, e ela foi para o Rio de Janeiro de navio com a minha avó, que era presbiteriana, e seus filhos. E minha mãe conheceu meu pai no colégio. E aqui estou eu, né, fruto desse casamento. Tenho um irmão mais velho que mora nos Estados Unidos, em Orlando. E tenho um mais novo do segundo casamento do meu pai, que ainda é vivo. Então eu casei, fui morar em Minas, tenho 2 filhos que estão no Rio de Janeiro, o Henrique, ele é cirurgião dentista, e o Murilo é professor universitário, tem doutorado em psiquiatria e saúde mental e mestrado em ciência da atividade física. Me orgulho muito, em dezembro de 2 em 2 anos eu procuro ir ao Rio, porque eu não tenho família aqui, né? Minha família está sendo vocês pela graça. Então, toda a minha família está no Rio de Janeiro. Por que Arco Verde? Porque eu sou professor de tudo que vocês imaginarem, né? Eu passei desde Pau de Arara, no sítio, dando aula, como aula nos melhores colégios, como Cardeal Arco Verde, Damas. Vocês imaginarem, CCAA, SESC, enfim, Diocesano de Garanhuns, Ibimirim, no intercâmbio para o Canadá. E até fui professor da Universidade de Pernambuco, professor tutor do curso de Pedagogia e professor do curso de Letras da UPE. E também fui avaliador de banca de pós-graduação. Avaliador não de TCC, avaliador das bancas. Então, assim, eu passei de tudo pela educação. E fui aquele professor que ficava mais dentro do carro do que na minha própria casa. Eu passei 28 anos trabalhando em 3 turnos, para hoje eu ter dignidade de vida. E nunca fui projeto meu ser professor. Por quê? Porque eu me divorciei da minha ex-mulher, também está no Rio de Janeiro, e fui morar em Minas, que eu continuava trabalhando em Minas. Eu escrevia em 2 jornais e era funcionário do Estado. E minha mãe já tinha se separado e veio para Pernambuco depois de 30 anos. E aí nesse meio tempo, minha avó é evangélica, né, eu sempre perguntava, por que nessa casa aqui no Rio, a única casa que tem cuscuz, tapioca, batata doce, aqui ninguém aqui no Rio come isso, nós somos de Pernambuco. Ah, é, vó? Aí minha avó costurando e foi me explicando, né? Eu quero conhecer Pernambuco. Aí fiquei, como diz assim, aperreando, né? Que não é um linguajar do Rio, e até que eu vim conhecer. E passou, voltei, casei, e minha mãe separou-se e resolveu, depois de 30 anos, voltar para as origens. E um belo dia, eu estava lá em Minas, trabalhando normalmente, quando eu olho, vejo minha mãe. Minha mãe fala assim, vamos embora para Pernambuco?
Eu disse, mãe, o que eu vou fazer em Pernambuco, em Caetés, em 1989, só tinha 2 ruas. Aí ela começou a chorar. E isso fez com que eu largasse tudo e vim para cá, sem saber o que ia ser da minha vida. Então eu resolvi estudar inglês, que eu já estudava, e resolvi fazer a universidade, formei, e me dediquei à profissão de professor. E sempre fiquei guardado na minha memória a semente que minha avó plantou em mim, a semente do Evangelho. Então, eu tenho um pouco de receio de falar concretamente, né, da predestinação dos escolhidos, mas eu creio que o Espírito Santo tem o poder e pela graça de tocar em cada um aqui e dizer: ninguém mexe nos escolhidos do Senhor. Ninguém. Vocês são escolhidos do Senhor. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. Então nós estamos pela graça. E essa semente que minha avó botou em mim veio para Pernambuco. E eu era presbiteriano lá no Rio, né? E quando eu cheguei em Caetés, só tinha pentecostal, assembleia. Bom, eu vou para a assembleia. Aí dirigi, fui professor de escola dominical, regente de coral, e cantava, e não sei o quê. Mas faltava alguma coisa, né? Batismo com línguas, mas o pastor até falou, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas Paulo dá sabedoria a gente, e só se deve, porque, na verdade, falar em línguas só edifica a própria pessoa, não é? Paulo fala isso, a não ser que tenha intérprete. Então, para quê, né? Então, eu guardo para mim, como o Renato guarda para ele. Isso também não é importante agora. O importante é você saber quais são os dons que o Senhor preparou para ti e não enterrá-los, desenvolvê-los pelo Evangelho, exclusivamente pelo Evangelho. E o tempo foi passando, aí eu me afastei da igreja e fui para o mundão, né? Mas a semente estava plantada. E um belo dia eu recebi um convite, eu estava dando aula, eu sou funcionário público concursado de 2 prefeituras, mas sempre dava dando aula em escolas particulares, e dava aula no Diocesano e dava aula nas Irmãs, é o 2º colégio mais velho de Pernambuco, o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. E não sei como o cardeal me descobriu para dar aula de história. Aí quando eu cheguei, paga mais, aí eu pedi demissão, vim para Arco Verde. Disse, gente, o que eu vou fazer em Arco Verde? Aí eu começava a subir e descer e fui morar na Serra do Tará, onde a minha família tem uma propriedade, meu avô fazendo essas coisas. E o Padre Adilson me chamou e eu comecei, aula de história, eu fiz história. Não, mas você tem graduação em língua inglesa? Sim. Então esquece história, vamos dar. Aí comecei a dar aula no cardeal e ficava Caetés, Capoeiras, e subindo e descendo, né? Vida de professor. E o Padre Adilson falou, como que você não compra uma casa aqui? E acabei comprando um apartamento aqui. E eu morava na fazenda da minha família, na serra, exatamente na Serra do Tará. E eu peguei o carro e fui para o society jogar bola e tal. E nesse meio, na volta, eu dormi na direção e sofri um grave acidente. Faz 7 anos e 10 meses. Quando o Senhor não chama no amor, Ele chama na dor. O que aconteceu? Os irmãos podem não perceber, mas eu tenho aqui 4 buracos na cabeça. Aqui foram feitos, no total, 8 cirurgias. Na minha casa, quando eu estava no mundo, sempre via gente, eu sempre gostava de festa, eu sempre fazia farras, até o dia amanhecer. E quando eu sofri o acidente, eu fui parar em Fortaleza, no Instituto Sara Kubitschek, eu tive paralisia facial dupla. Maxilar riou, esse meu olho ficou assim, esse para cá e não mexia absolutamente nada. E eu perdi todos os movimentos. E uma coisa que me marcou muito, é que nos 4 hospitais que eu fiquei sozinho. Cadê os meus amigos? Cadê a minha família? Eu fiquei sozinho.
E na última cirurgia que eu fiz, eu colocaram um titânio. Eu não falava, né? Eu tinha que escrever. E até a Cleusa aqui, que está aqui, Cleusa me conhece desde o tempo do acidente, né, Cleusa? Você via meu rosto como estava completamente deformado. Eu não me olhava no espelho. Simplesmente eu não me olhava, não conseguia me olhar no espelho. Bom, e aí eu aprendi uma grande lição. Eu não tinha amigos, não tinha parentes. Então eu resolvi me isolar das pessoas. De lá para cá, eu foquei no meu tratamento. Eu passei 7 anos levando choque na cara e gelo. Choque, gelo, massagem, fisioterapia ocular, fisioterapia facial, estimulação elétrica, até que eu conseguisse voltar a falar. Fonoaudiologia, fiz quase 5 anos de fono, não falava. E quando eu comecei a falar, perdi o paladar. Foi um milagre do Senhor, porque um belo dia do nada meu paladar voltou e eu comecei a chorar. Só que tem um detalhe, eu não choro nunca mais, porque com a pancada eu rompi os 2 canais lacrimais. Então, o que eu tenho de sequelas? Eu não choro mais e nem sorrio mais. Interessante, né? Se vocês pedirem para eu sorrir, eu não sorrio. Eu tenho paralisia nessa parte superior dos lábios. Às vezes meu nariz escorre, eu não sinto. Porque está escorrendo, às vezes eu não sinto, porque eu não tenho sensibilidade. Então, eu fui pensando, está faltando alguma coisa em mim. E quando eu cheguei para os fisioterapeutas no final do ano passado e disse lá em Caetés, cansei. Porque o meu desejo, eu sabia que eu não ia chorar mais, mas eu queria sorrir. Eu queria voltar a ver os meus dentes. Tanto é que quando eu vou escovar os dentes, eu tenho que fechar a boca para bocejar. Eu cansei. Deus já me deu um livramento. Mas eu quero falar de uma coisa muito interessante sobre a fé e o poder da atuação de Deus nas nossas vidas. Quando o carro virou, eu estava plenamente consciente. Escuto até o barulho do carro. Eu dormi. Mas eu me lembro de tudo, de tudo. Quando o SAMU chegou, quando a polícia chegou, até chegar em Caruaru, fui para o hospital em Caetés, lúcido, mas muito ensanguentado, e eu falei, eu vou morrer. Eu pensando, calado, eu vou morrer. Aí minha prima chegou, me viu chorando, a médica pergunta o nome dele, aí eu, Eduardo, começando pela me chamo de Eduardo. Eduardo, oi Ruth, eu sei que é você, mas não falava já direito. Bom, o que eu quero enfatizar é o seguinte, fui levado para Caruaru, e a minha família, meus primos foram atrás. Quando eu cheguei em Caruaru, a gente, quando vai pegar um hospital público, pega qualquer plantonista, a gente não sabe quem vai encontrar. Se é um clínico, se é um obstetra, né? Mas eu cheguei por volta de 10h30, depois eu fiquei sabendo de tudo. Deus preparou um neurocirurgião. Quem estava lá foi o neurocirurgião. Imediatamente eu fui para o Santa Efigênia, fiz todos os procedimentos. E eu me lembro que quando me viraram, eu vomitei sangue. E eu olhei para o meu primo Rafael e disse, eu vou morrer. Nessa hora eu orei. Falei com o Senhor, pedi pelos meus 2 filhos, pela salvação deles. E falou, Senhor, se for da tua vontade, em pensamento, me dê outra chance. Mas se não for, eu vá em paz. Eu tenho misericórdia da minha alma e me perdoe. E quando eu voltei para ser operado da orelha, que a minha orelha ela veio parar aqui e se partiu em 3. Então aqui eu levei 98 micropontos. Eu tenho fotos da cabeça e tudo. Então o mais interessante e até engraçado, como Deus trabalha, o poder da oração e da fé. E quando o médico falou que, Carlos, se você estiver ouvindo, faça um movimento. Eu levantei o dedo. Aí, ali eu não vi mais nada. E tem um fato meio engraçado também nessa história. Eu achava realmente que eu iria morrer. Eu tinha certeza
eu iria morrer. Certeza. Porque eu vi que o meu estado era muito grave. Mas eu tinha orado. Senhor, se for da tua vontade, me dê outra chance. E o mais engraçado de tudo, é que quando eu retornei, eu não enxergava nada, porque esse meu olho já estava assim. E eu não sabia o que estava acontecendo. Aí a gente vai voltando do coma aos poucos, né? E o mais engraçado, que tem umas cortinas azuis, bem clarinhas, e as enfermeiras passando. Eu falei, olha, eu estou no céu. Achava que estava no céu, por causa dos panos azuis e das enfermeiras, né? Mas, na verdade, ainda não era a minha hora. Então, o que eu quero dizer é que o Senhor atende as nossas orações. Eu sou um milagre, vivo na mão do Senhor. E quando eu cheguei para o fisioterapeuta, eu falei, cansei, vou ficar com essas sequelas, vou voltar para o meu apartamento em Arco Verde. Eu já congregava lá em Caetés, na igreja presbiteriana. Sempre fui membro. Escrevi para o Rio de Janeiro, pedi a data do meu batismo, profissão de fé. Mandaram, e o conselho veio. A igreja muito pequenininha, muito humilde, mas onde Deus se manifestava. Eu era muito feliz ali. Mas como eu decidi voltar, tive que passar pelos trâmites da igreja para congregar aqui na presbiteriana. Isso eu contei no discipulado. Eu não estou falando da igreja porque eu não sou antiético. E abrindo parênteses, eu tinha tanta carência de Deus que eu cheguei a ser testemunha de Jeová, por incrível que pareça. E eu nunca falei mal das testemunhas. Eu não me batizei. Mas eu aprendi muito com eles durante 5 anos. 3 coisas que eu levo das testemunhas de Jeová. A união, que é uma coisa impressionante. Se tiver que trabalhar, criança, homem, mulher, velho, todo mundo trabalha. Todos. É impressionante. Isso eu levo. A disciplina e o comprometimento com a obra, eu levei para minha casa. Passei a ser mais organizado com as minhas coisas, né? A pontualidade, né? E a união, aprendi isso. Mas quando passou para o lado espiritual, eu fui tirando o meu time de campo. Mas de tudo a gente tem aprendizado, não é verdade? Então não falo mal de ninguém, nem de onde eu passei, porque estaria sendo antiético e mau caráter. Mas eu vim para a igreja presbiteriana daqui, montei meu apartamento, cancelei minha fisioterapia. E comecei a orar, Senhor, eu quero congregar. E o pastor foi ao meu apartamento, os irmãos presbíteros, fiz uma recepção para todos, mas não me sentia bem lá. Não me sentia bem lá. E eu falei, eu vou desistir, não vou mais para igreja nenhuma. Eu vou ficar em casa. Vou servir a Deus em casa. Vou assistir os programas no YouTube, vou ler a palavra, mas isso o Senhor não quer. O Senhor quer que a gente congregue, a gente é parte do corpo de Cristo. E a semente que minha avó plantou quando eu era adolescente permanecia viva dentro de mim. Por isso que cada um de vocês aqui podem ter a certeza que são escolhidos do Senhor. Não duvidem desse poder. Não duvidem dessa graça. Não duvidem. Deus manda fazer prova dele. Ele diz em Gálatas, não, em Zacarias, faça prova de mim. Basta que a gente exerça a nossa fé. E aí Deus vai se revelar. Vai se revelar. Não duvidem. Não duvidem disso. E quando eu estava prestes a me tornar membro da presbiteriana de Arco Verde, eu não estava satisfeito. Não estava bem. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou orar. Eu orei e falei, Senhor, eu quero servir numa igreja. Eu preciso, me mostra, Senhor. Eu confio em Ti, o Senhor nunca me abandonou, o Senhor me deu outra chance. Eu quero transformar. E nesse meio tempo, quando eu resolvi voltar ao Senhor, eu estava tendo um relacionamento com uma ex-aluna minha, que o marido era casada, o marido dela tem câncer, e eu
estava fora da igreja, para mim tudo era normal, né? Então a gente estava tendo envolvimento até eu decidir voltar a servir ao Senhor. E para mim está sendo muito difícil, porque Jesus fala: quem não deixar pai, mãe e filho por amor a mim não é digno de mim. Então eu estou abrindo a mão de um relacionamento para cumprir a palavra, para receber o meu galardão. A gente tem que saber renunciar também, apesar da dor. Se a gente pensa que servir a Deus é fácil, não é. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né? E quando o pastor da igreja falou assim: Carlos, vem amanhã para a igreja às 7 horas. Eu ando de moto, mas eu tenho um carro. Eu não gosto muito de usar carro aqui, eu gosto mais da moto, que é prático. Aí eu peguei o carro e fui. E não sei se os irmãos sabem que a igreja presbiteriana tem um símbolo, que é uma sarça, né? E eu cheguei na igreja, eu sempre gosto de chegar cedo, nunca chego atrasado, para tudo. E quando eu cheguei na igreja, a igreja escura, e eu me lembro que a sarça estava acesa. E deu 7 horas. 7h10, 7h30, 7h40. Quer saber de uma coisa? Eu já não estou afim de ficar nessa igreja. Eu vou me embora. Só que o pastor estava lá dentro já me esperando. Só que ninguém veio, o portão estava fechado. Eu não saí do carro, tudo escuro. Eu fui embora. Aí eu fiquei. Quando foi no outro dia, eu sou cliente da Cleusa, desde que a Cleusa começou o restaurante. Depois eu me afastei, me mudei. Aí eu fui à Cleusa, sempre falava de Jesus com Cleusa. E aí Cleusa: professor, ela era do Sul. E a Cleusa chegou para mim e falou: professor, você não gostaria de conhecer a nossa igreja? Aí eu falei: isso onde é? Essa a Igreja Batista Coinonia. Nunca ouviu falar? Não. Eu topo ir. Mas nisso eu estava orando: Senhor, me mostra uma igreja. Me mostra, Senhor. E coincidentemente eu estudo no FISC e Cláudia me convidou também para conversar com os americanos. Aí eu vim e fiquei encantado. Então, a sarça lá acesa não me tocou. O Espírito Santo de Deus me trouxe para cá. Eu não duvido disso. Não tenho dúvida disso. Então, minha gente, meu testemunho é de que Deus atende às orações. Vamos exercer a nossa fé, confiar. Eu espero que eu possa contribuir. Às vezes eu tenho dificuldade para falar, porque tem pouca produção de saliva. Aí a boca resseca. Mas assim, a gente tem que perseverar na fé, e não duvidar desse poder que Deus nos dá. Não duvidar, não duvide. Deixa o Espírito Santo agir. Esse meu relacionamento, eu terminei. Eu estou indo para Paris agora, no começo do ano. Eu vou para a França e vou para a Turquia. E ela ia comigo. Eu vou com você. Eu falei: se agora? O pessoal do discipulado sabe. E eu falei assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não pode ir para Paris comigo, nem para a Turquia. Eu sei que Deus trabalhou. Falei: Senhor, trabalha. Aí depois ela mandou uma mensagem para mim e disse: não vou mais para Paris, porque está muito em cima da hora. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente sabe como as mulheres são, né? E porque você deixou muito para cima da hora, eu não me preparei, não sei o que. Aí eu falei: olha, o Senhor, me ajuda, Senhor. Porque por mais que você tente obedecer a palavra do Senhor, você está mexendo com sentimentos, com emoções. Não é fácil. E eu me tornei casto. A partir do momento que eu parei o meu relacionamento com ela e resolvi servir a Deus, eu sou casto.
Eu me tornei um bebê. Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento, literalmente. E aí eu me lembro o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, né? Sacrificar a carne, sacrificar o corpo. No início foi muito difícil, muito doloroso, humanamente falando. Mas depois que você começa a matar a sua carne, você começa a orar, jejuar, entregar a Deus, confiar, sobretudo, Ele vai te aliviando e o Espírito Santo vai habitando em você. E a partir do momento que eu acho que muitos de vocês têm essa experiência de sentir o Espírito Santo dentro da gente, ele fala com você. Aquela voz que você acha que que é da sua cabeça, não é da sua cabeça. Mas a gente tem que se santificar diante de Deus. Não adianta só vir para a igreja. Eu venho para a igreja porque é uma ordem do Senhor, nós somos parte, né? Nós somos parte desse compromisso. Porque aqui tem pessoas imperfeitas, mas são pessoas que comungam das mesmas ideias. A salvação, a redenção, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nele está a nossa esperança, nele está a nossa fé. Mas ele disse, eu vou para o Pai, mas vou deixar com vocês o Consolador. O mundo jaz no maligno, né? Guerras. Mateus 24, eu acho assim um exemplo perfeito. De quando Jesus, os apóstolos questionam Jesus, quais seriam os sinais da vinda dele? Eis que ninguém nos engane, surgirão falsos profetas, nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, filho contra pai, pai contra filho, muitos apostatarão da fé. Haverá sinais no céu, sinais na terra, terremoto, peste, fome. Ai das grávidas, daquelas que estiverem amamentando, orem para que não seja no sábado. Mas não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto ocorra. Então será o fim. Mas, como diz o Salmo 191, para quem sabe exercer a fé, 1000 cairão à direita, 10.000 à tua esquerda, mas vocês, pela graça do nosso Senhor, não serão atingidos. Amém? Amém? Eu quero só pontuar aqui rapidamente os versículos e como é importante a fé. Eclesiastes não, só vou pontuar onde fala fé. Efésios 6, só os pontos. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé. Outro sobre fé. Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé. Para concluir, Gálatas 6, 10. Portanto, todos temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos famílias da fé. Mateus 21, 21. Jesus, porém, respondeu-lhes e disse, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até o monte se disser, ergue-te, precipite-te ao mar, e assim será feito. Que o Senhor nos abençoe. Eu estou muito feliz nesta igreja. Gostaria de me aproximar cada vez mais dos irmãos, de contribuir da maneira que eu puder ajudar em todas as como é que fala aqui, todas as ação social, criança, né? O que puderem eu puder ajudar. Eu sou aposentado e estou sempre disposto a ajudar. Contem comigo. Eu espero que meu testemunho tenha contribuído para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Tem essa vida, Carlos.
tiver a oportunidade, a igreja eu vou pedir para Carlos orar por nós, orar por essa igreja. Deus nos abençoe. Outra coisa, irmão, Carlos disse, fé é fundamental. O cristão sem fé, vamos exercer a nossa fé. Devemos andar por fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Estamos aqui pela fé. Se você está passando por um problema, talvez parecido com o que Carlos passou, adiante, certo que Ele vai resolver todos os nossos problemas, o seu, o meu, qualquer que seja. Coloque diante de Deus. Entregue, confie, espere. Carlos. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, em Salmos 81:10, o Senhor diz: Eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca que te encherei. Abençoa o pastor dessa igreja, sua família. Os louvores, Senhor, que sejam recebidos com gemidos inexprimíveis, ó Pai, através do Espírito Santo, que cheguem à tua presença, que a tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações, sonda o coração de cada um aqui presente, toca, Senhor, com o seu Santo Espírito, abençoa cada família aqui representada. Senhor, tu és médico dos médicos, dá cura a quem precisa, no sentido carnal e no sentido espiritual. Abençoa essa igreja a cada dia, Senhor, que o aprendizado que nós tivemos hoje pela manhã e ontem possa ser colocado em prática com humildade, sabedoria, discernimento, humildade e amor, Senhor. Que possamos nos unir esperando a tua volta com alegria, que as tuas profecias se cumpram a cada dia e que nós possamos estar firmes nos seus caminhos, com a couraça da justiça e a armadura da coragem, da fé e da esperança. Te agradeço por esse privilégio de fazer parte desta igreja. Abençoe-nos, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Que alegria poder ouvir o testemunho dele em vida, de que Deus é uma vida que prova que Deus é bom o tempo todo, em todo tempo Ele é bom. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero convidar você a fazer dessa canção uma oração, para que o Senhor seja o rei do seu coração. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, mas eu sei que cada um que está aqui tomou uma decisão de que o rei do nosso coração é o Senhor Jesus. Então vamos louvar ao Senhor Jesus. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas veias, a âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, nós
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Aleluias, que nós possamos falar isso durante a nossa semana, declarar que Ele é bom. Estamos declarando aqui que Ele é bom e orando também por um baterista, gente, para ajudar a gente a tocar aqui no tempo. Mas a gente crê que o Senhor é bom e vai prover. Temos alguns avisos aqui nesse momento. Deus é muito bom. Sábado tem, a gente vai estar montando isso para as meninas da batalha. E para cá, para o momento da hora do chá. Já escutaram falar muito sobre a hora do chá. O momento que a gente tem com as mulheres da batalha. Evangelho. Como elas estão pedindo muito para ir bazar, a ideia é da gente fazer um Black Bazar com elas no sábado à tarde. Além delas, também vão vir as mulheres do Projeto PEP da Igreja do JK para cá. Tem as mulheres da ONG Vidas Secas, alguma coisa, Vida Sedenta. Uma feijoada e tal, e elas vão vir. Vai ter um grupo de mulheres estejam orando para que a palavra possa, a semente possa cair nesse terreno. Elas também vão declarar que Deus é bom. Vai ter o Black Bazar para elas no sábado. Para a gente. Então, pessoas. Porque todo que é vendido no bazar, ele é revertido. Básicas para ajudar a pessoa. No final do mês, no dia 25, vai ter a famosa live. Peças peças novas. Dia 25, a gente vai estar divulgando. Ailson, Carnezinho, pegou. Mínimo, mais participação. Se a gente puder contribuir, já vai ajudar muito. Agora, Tina, bazar, biblioteca e conversar.